Paz, oração e união. Está iniciando mais um programa da Juventude em Ação. Hoje com a irmã Débora Rodrigues, a irmã Victoria Adolfo. E nós queremos já pedir de início, de imediato, que você compartilhe, que você mande para os seus amigos, ponha no status. Hoje em dia tem bastante redes, né? Pra gente compartilhar, para que as pessoas possam receber o que Deus tem para nós nessa tarde, nosso devocional. Vamos estar estudando um pouco da palavra, ouvindo alguns louvores, e eu creio que vai ser uma tarde bem edificante para todos nós. Glórias a Deus. Vamos já iniciar com louvor e nós já voltamos para continuar. Quanto mais busco de ti, se eu estou perto de ti, mais de ti eu encontro. Quando me lembro que sou pecador, um miserável homem que sou, mais de ti eu preciso. Eu preciso de ti, eu não saio daqui sem sentir tua presença. Toca-me, abraça-me com a tua presença. Eu não sei viver sem ti, meu Deus, sem a tua presença. Preciso de ti para respirar. Não sei viver sem tua presença. Eu não sei viver sem ti, meu Deus, sem a tua presença. Preciso de ti para respirar. Não sei viver sem tua presença. Cuanto más busco de ti, si yo estoy cerca de ti, más de ti yo encuentro. Cuando me acuerdo que soy pecador, un miserable hombre que soy, más de ti necesito. Necesito de ti. No salgo de aquí sin sentir tu presencia. Tócame, abrázame con tu presencia. Yo no sé vivir sin ti, mi Dios, sin tu presencia. Necesito de ti para respirar. No sé vivir sin tu presencia. Yo no sé vivir sin ti, mi Dios, sin tu presencia. Necesito de ti para respirar. No sé vivir sin tu presencia. Oh, 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 oh,
yo necesito. No sé vivir sin tu presencia. Yo no sé vivir sin ti, mi Dios, sin tu presencia. Necesito de ti para respirar. No sé vivir sin tu presencia. Vamos então fazer uma oração neste momento. Convidamos você que está aí videologado a curvar a sua cabeça se possível, e vamos fazer uma oração. Senhor Deus, chegamos na Tua presença neste momento, Senhor, lhe agradecendo por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, em mais uma tarde, Senhor Deus, em mais um programa, Senhor. Neste momento, Senhor, nós lhe pedimos, Senhor, que o Senhor venha tocar em vidas, Senhor, que estão necessitadas de uma palavra, Senhor, através dessa leitura bíblica que iremos fazer, Senhor, venha tocar, venha agir em vidas, venha operar milagres, Senhor, aqueles que estão abatidos, aflitos, Senhor Deus, que eles venham receber o ânimo de Ti, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, aqueles que estão necessitando de uma cura, Senhor, uma cura emocional, toca agora neste momento, Senhor, que estão com ansiedade e depressão, Senhor, toca nos seus corações, Deus, onde eles se encontram, no seu lar, no seu trabalho, Senhor, Deus, em nome de Jesus, Senhor, venha realizar milagres, Senhor, Deus, em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Deus, dirige as nossas palavras, Senhor, dirige este programa, Senhor, venha guiar-nos em tudo, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha nos guiar, Senhor, lhe agradecemos por estarmos aqui, Deus, lhe agradecemos por cada um que está videologado, nos ouvindo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos ver quem está participando conosco. Já tem algumas pessoas conosco aqui videologados. Nós temos a irmã Caroline Brum, Paz, Oração e União, da área de Alegrete. Irmã Pamela Severo, Paz, Oração e União. A irmã Natália Lacruz, Glória a Deus. Irmã Isabel Schmidt, Paz, Oração e União, Glórias a Deus. E a irmã Marcela Guedes, Paz, Oração e União. Aleluia. Vamos estar falando um pouquinho da palavra de Deus. A gente escolheu um capítulo. Se você puder abrir aí para estar atento conosco, é em Salmos 90. É uma breve meditação. Creio que Deus vai falar conosco. No versículo 1 diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Aqui de primeira a gente já consegue ter a certeza, né, do Deus que a gente serve, que é um Deus que mesmo que as coisas, antes das coisas existirem, né, sim, Ele já existia, Ele já era Deus, tanto que foi Ele que criou todas as coisas, imagina. Sim, irmã Débora, nós vemos ali no versículo 1 que o Senhor, Ele tem sido nosso refúgio de geração em geração. Então, passam-se os anos, passam-se as gerações, o Senhor tem continuado a ser o nosso refúgio. E no capítulo 91 também, o primeiro versículo, nos diz que Ele é a sombra do esconderijo, aquele que se habita na sombra do esconderijo, Ele vai descansar, a sombra do Onipotente, Ele vai descansar. Então, o Senhor tem sido o nosso refúgio, nós podemos nos refugiar nele, nesse primeiro versículo. Desde sempre, né? As pessoas há 2000 anos atrás já tinham um Deus que é o mesmo daquele tempo, o mesmo de hoje. Não mudou. Naquele tempo, Deus já era o refúgio para eles, já cuidava, nós vemos pelo povo de Israel, né? Todos sendo muito bem cuidados. Hoje as pessoas, às vezes, elas têm
crescido muito a questão de depressão, e isso é uma coisa que todos vamos falar o tempo todo, porque tá sendo bastante, né? Tá Sim. crescendo demais. Mas por que que cresce isso? Porque às vezes a gente esquece que Deus, ele é o nosso refúgio, que Deus, ele é Deus desde sempre, que é o Deus que nos guia, o Deus que é tudo para nós, né? As pessoas às vezes esquecem desse detalhe e acabam se afundando em coisas que, na verdade, são desnecessárias, né? Não tem onde buscar Não muitas tem. vezes e esquece-se de buscar em Deus a paz que excede todo entendimento, buscar o refúgio permanente, né? O esconderijo do Altíssimo. Esses últimos dias foram bem complicados. Eu falo por mim essa parte de esquece, porque eu fiz isso, né? Às vezes a gente tem que falar o que é a realidade, né? E esses últimos dias, irmã Victoria, foi bem complicado porque eu praticamente esqueci que eu tinha um Deus que fazia muito mais do que eu imaginava. Então foram dias difíceis, por quê? Porque eu estava tentando lutar com as minhas forças sozinha, esquecendo que Deus é o meu refúgio, esquecendo que Deus é a minha força. Pela palavra a gente tem essa certeza, né, de que Deus é a nossa força, Deus é que faz diversas coisas na nossa vida e guia o nosso caminho, né? E guia o nosso E caminho. esses últimos dias eu esqueci isso. E não recomendo. Precisamos Não. estar sempre lembrando, e por isso Sempre estamos falando lembrando. essa palavra, né, irmã Débora? O bom é a gente estar sempre focado e buscando a constância e estar buscando pela palavra, né? Sim. Estar em comunhão com Deus, em constância. Na escola bíblica de domingo, o irmão Bruno estava falando sobre a comunhão com Deus. Que o que significa? É nós termos algo em comum com Deus. Sim. E buscarmos o que a gente não tem em comum com Deus, a gente tira fora da nossa vida. Sim. E o que nós temos em comum, a gente busca aumentar isso, estar sempre Constante. Exatamente. Santificação, né? interligado assim com Deus. E é verdade, a gente tem que colocar isso todos os dias na nossa vida, em separar o que que a gente tem em comum com Deus e o que a gente não tem, porque geralmente realmente é o que nos afasta, realmente é o que nos destrói, né, na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Às vezes algumas atitudes, fraquezas e etc. Mas que você possa, a partir desses 2 versículos, ter a certeza e reconhecer de que Deus é Deus desde 2000 anos atrás, há muito tempo. Deus é o único Deus que nos mantém de pé e que está conosco, que não desiste. Apesar das nossas fraquezas, né? A gente falha tanto. Apesar Todo de tudo. dia tem alguma coisinha errada, né? Sim. Todo dia, e mesmo assim Deus continua insistindo. Mesmo assim. Mesmo assim, às vezes a gente, quando tem pessoas ao nosso redor que ficam, ia dizer uma palavra meio, mas que ficam falhando, vamos usar essa, que ficam falhando contigo na mesma área, diversas vezes, às vezes tu te cansa, né? Sim. E aí tu já não quer mais ficar perto e diversas coisas assim. Mas Deus é diferente. Deus, ele insiste em ti mesmo tu falhando todos os dias. Mesmo tu pecando às vezes nas mesmas coisas, você pede perdão, se arrepende, tenta, né? Mas acaba caindo de novo e Deus continua ali te puxando, te levantando, dizendo que ele está contigo, que ele é o teu ânimo. E isso é maravilhoso, né? As pessoas têm aonde recorrer. As pessoas têm aonde se refugiar, têm aonde buscar, têm aonde se reerguer, mas muitas vezes não conseguem. Não ou tem ânimo pra... não, exatamente. Só que a palavra de Deus já diz que ele é a força, né? Ele quem te levanta. Basta tu querer. Sim. E às vezes também é por preguiça, né? Às vezes é falta de querer ou quer permanecer no mesmo erro. Não sei, cada um tem um motivo, né? Alguma coisa. Vamos seguir a leitura? Versículo 3. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite.
Tu os levas como corrente d'água. São como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce. À tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor. Somos angustiados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignidade. Acabam-se nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é a canseira e o enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Aleluia. Aqui a gente já pode ver que o tempo ele é bem sagrado, né? No versículo 10 diz que a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é a canseira e o enfado. Muitos, pela sua força, pela sua robustez, eles conseguem chegar a 70, 80 anos. Mas quando eles chegam nessa idade, a única coisa que eles vão sentir nesse momento, se não tiverem Deus ali junto com eles, vai ser a canseira e o enfado. E vemos que depois no versículo fala que o tempo passa rapidamente e nós voamos. Então a necessidade de nós remirmos o tempo, de estarmos remindo o tempo, ver no que nós estamos utilizando o nosso tempo, a nossa vida, onde nós estamos colocando. Ali diz também que é como um conto ligeiro. Um conto a gente conta rapidinho, né? Bem Aqueles rapidinho. contos infantis. Pra nós perceber o porquê que os líderes principalmente falam que o jovem é forte, aquele versículo, Sim. que o jovem é forte, que tem que ter ânimo, porque o tempo passa. Quando eu tô com 20 anos, parece que foi ontem que eu fiz 15. E isso a gente percebe quando a gente chega nos 20, né? Quando a gente chega nos 18, que o tempo passa muito rápido, muito rápido. E o que a gente está fazendo com esse tempo? Isso muitas vezes me confronta bastante, porque a gente podia estar produzindo muito mais do que estamos, Sim. às vezes. Mas nós estamos perdendo tempo, nós estamos meio distraídos com alguma coisa, não estamos buscando aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus preparou, né? Às vezes a gente até atrasa o chamado de Deus por nós mesmos, né? Por nós mesmos. Por não trabalharmos em cima disso, por não buscarmos a vontade de Deus, o plano ideal de Deus para as nossas vidas. Exatamente. Estarmos meio estagnados no mesmo lugar, não produzindo. Imagina, tem pessoas... Eu vi uma vez um jovem que foi pra faculdade com 16 anos. Uhum. E geralmente a faculdade tu inicia a partir dos 18, né? 19, que depois tu termina o ensino médio. Mas a história que contaram sobre esse jovem foi que ele estudava direto. E aí ele estudou o conteúdo do ensino médio antes do tempo e foi pra faculdade. Entendeu? E não que isso seja uma regra para todos, né? Cada um tem um tempo na sua vida. Mas é um tipo de exemplo que nos mostra que a gente pode fazer muito mais. Muito mais. Nós nos esforçarmos, né? Irmã Débora. Nós podemos ser muito mais produtivos no nosso dia a dia, contando na obra de Deus, né? Falando em específico da obra de Deus. Quantas pessoas nós teríamos ganhado a mais se nós estivéssemos trabalhando como deveríamos, praticamente, né? Sim. Se nós estivéssemos nos esforçando mais, se nós estivéssemos buscando mais, se nós estivéssemos nos dedicando mais, quantas pessoas hoje não estariam indo para o inferno? É pesado. Quantas almas poderiam ser ganhadas? Exatamente. Muitas pessoas poderiam estar até vivas hoje, né? Sim. Fazendo a obra de Deus por alguém, um cristão que foi atrás, que evangelizou, que se preocupou com o outro.
acompanhou, incentivou a Sim. permanecer na casa de Deus. É verdade. Isso é bem, bem pesado, pesa a consciência esse tipo de coisa, porque realmente a gente podia estar fazendo muito mais para Deus, não perdendo tempo em tantas coisas fúteis que às vezes é o jovem, né? Eu falo por mim, às vezes eu perco tempo em algumas coisas, mas a gente segue na luta no dia a dia tentando não errar mais isso, né? Tentando buscar o tempo para usar um tempo de qualidade em que a gente vá produzir algumas coisas, até para o nosso futuro. Porque o jovem às vezes se acomoda demais, né? Sim. Pensa só no presente e não pensa no futuro. Isso é um Pensa no problema. agora. Isso é um problema muito grande. Que a gente não, às vezes a gente não consegue imaginar e planejar o futuro, né? Sim. Pensa só no hoje, como é que vai ser hoje, como é que vai ser amanhã. Mas não se antecipar para o futuro. Isso entra em várias áreas da vida do jovem, né? Muitas áreas. E quando tu chega aos 70 anos, 80, é raro. É bem raro. Tu vê um homem, uma mulher de 70, 80 anos firme e forte, que possa fazer o que poderia fazer na juventude, que possa produzir bastante coisa. Bem difícil de encontrar alguém assim. É bem difícil. Bem difícil mesmo. Até pode ter alguns, mas é difícil. Ali no versículo 11. Quem conhece o poder da tua ira é a tua cólera, segundo o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Mas, Débora, nesse versículo nós poderíamos nos deter. Ali que, primeiro, o capítulo, né, que é a oração de Moisés, ele nos começa nos falando que o tempo ele passa rápido. Que o Senhor, ó, ali no versículo 5, no verso 5, tu os leva como corrente de água, os anos são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. E o tempo passa e nós voamos, e ali já no versículo 12 nos fala: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal forma que nós alcancemos um coração sábio. Começa falando de como é breve, de como passa, e depois ali ele fala: ensina-nos a contar. É a oração que nós devemos ter. Exatamente. Ele te chama atenção para como é a realidade, né? Sim. E ainda te aconselha para quando está quase terminando o capítulo. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Isso é ideal na nossa vida. Nós termos o coração sábio e sabermos decidir aonde que vamos colocar o nosso tempo, o que vamos fazer nesse tempo, como vamos administrar as coisas, para que nós não venhamos a perder o tempo, né? Sim, dificilmente nós paramos para meditar nisso na juventude. É bem objetivo esse capítulo, bem objetivo mesmo. Não tem muitas voltas que a gente pode dar, a não ser dizer para você não perder o teu tempo em coisas fúteis, não perder o teu tempo em coisas desnecessárias. Mas orar e pedir para Deus, se não consegue, para Ele te ajudar a tu administrar o teu tempo, a tu planejar, a tu produzir mais, a tu entender que Deus ele vai estar contigo. Sim. Deus ele vai te encaminhar em tudo que nós precisamos na nossa vida, que Ele vai nos guiar os nossos passos, né? Nossos passos. Todos os nossos passos, e a gente ainda pode lembrar e ter a certeza de que Deus é tudo que nós precisamos. É o Deus que não existe ninguém igual, não existe ninguém tentando competir e ninguém acima. Deus é o único que está em cima e o resto está tudo embaixo. Neste mesmo capítulo nós vemos a grandeza tão grande, a majestade de Deus.
no versículo 2, antes mesmo que os montes nascessem, antes que a terra e o mundo formassem, de eternidade em eternidade traz Deus. Deus, a grandeza de Deus, a majestade de Deus é maravilhosa. É difícil a gente conseguir mencionar o tamanho que Deus é, né? Porque às vezes a gente acha, por exemplo, que mesa grande, mas Deus é infinitamente maior que isso. Tipo, um exemplo. As coisas são tão grandes e a gente não consegue, não tem como medir, não tem como. E só tu parando pra analisar isso, pra te conseguir, meu Deus. Deus é muito grande e às vezes a gente não percebe isso. E nós somos tão pequenos e mesmo assim Ele quer estar conosco. Ele tem misericórdia de nós e Ele quer estar conosco junto no nosso dia a dia. Ainda nos ensina como seguir uma vida remindo o tempo, fazendo o que é necessário, tendo corações sábios. A preocupação de Deus para nós seguirmos uma vida útil, né? Uma vida de qualidade, usando o nosso tempo para coisas que vão servir para o futuro, né? Sim. Vamos estar chamando mais um louvor e depois a gente continua lendo os outros versículos. Fugiu do meu controle e logo me assustei. Não consegui compreender onde eu errei. Estava confiante, eu tinha tudo planejado. E no auge do meu fracasso, uma voz tão doce eu escutei. Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos. Estou na frente de toda a situação. Faço tudo tão perfeito, mas eu faço do meu jeito. Descansa o teu coração. Foi aí que eu entendi que Ele vai agir. Tá nas mãos de Deus, Ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele o controle Ele não perdeu. Tá nas mãos de Deus, Ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. E eu posso até ficar com medo, mas o controle Ele não perdeu. Tá nas mãos de Deus. Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos. Estou na frente de toda a situação. Faço tudo tão perfeito, mas eu faço do meu jeito. Descansa o teu coração. Foi aí que eu entendi que Ele vai agir. Tá nas mãos de Deus, Ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele o controle Ele não perdeu. Tá nas mãos de Deus, Ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. E eu posso até ficar com medo, mas o controle Ele não perdeu. Tá nas mãos de Deus. Deixa tudo com Deus, entrega tudo pra Deus. Ele sabe o que é melhor. Entrega o controle, deixa tudo nas mãos dele. Ele sabe o que é melhor. Deixa tudo com Deus, entrega tudo pra Deus. Ele sabe o que é melhor.
mãos de Deus. Ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. Eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu. Ele não perdeu. Ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. Eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu. Não perdeu. Oh, entrego tudo, tudo nas mãos de Deus. Tá nas mãos de Deus. Então, vamos voltar ali no Salmos 90, versos 7 e 8. Vamos ler? Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Irmã Débora, nós vemos aqui que o Senhor muitas vezes permite, na maioria das vezes permite que nós sejamos, o ser humano seja consumido pela sua ira, pelo seu furor, seja angustiado, para que ele venha se arrepender dos seus pecados. Quantas vezes nós vemos pessoas que passam por situações difíceis, passam por angústias, aflições, para que naquela situação o Espírito Santo venha convencer ela do pecado, venha convencer ela do seu erro e venha se arrepender e venha se quebrantar. Então, esse versículo ali, ele nos fala isso. E depois, no verso 8, nos diz: diante de ti puseste as nossas iniquidades. Então, depois deste momento que o ser humano é consumido pela sua ira, pelo seu furor, do furor de Deus, que leva esse arrependimento, os seus pecados ocultos já estão à luz do seu rosto. Do rosto do Senhor está... diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Então nós podemos nos arrepender, podemos entrar na presença de Deus e nos arrepender dos nossos pecados. E no versículo 15 nos diz: alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Então, naqueles anos que fomos afligidos, nos anos que nós vimos o mal, ali Moisés pede: alegra-nos, Senhor, por estes dias em que nós passamos por isso. E vamos receber a alegria do Senhor. Nós vimos o nosso pecado, nós nos arrependemos e agora estamos alegres pelo aquele perdão que nós recebemos do Senhor. É uma vida, a gente acaba vivendo uma vida transformada, né? Uma vida nova. Sim. Depois de cometermos alguns erros, falando em geral, né? Cometermos alguns erros, Deus, ele permite situações para que nós venhamos a nos arrepender. E depois ele ainda nos levanta novamente, nos alegra, nos fortalece. Glórias a Deus. Esse capítulo ele tá nos ensinando bastante coisas que a gente às vezes não para refletir, mas é muito bom estarmos refletindo nisso, mas não só refletir, pôr em prática também, colocar em prática no nosso dia a dia. A partir do versículo 16, os últimos versículos: apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os teus filhos, e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Esse capítulo ele é bem uma história, né? Início, meio e fim. Sim. Primeiro ele começa dizendo que Deus é o nosso refúgio, que Deus ele já existia antes, que Deus era Deus. Depois ele fala sobre o tempo, porque 1000 anos são os teus olhos como o dia de ontem, que o tempo ele passa muito rápido, como um conto ligeiro. E depois ele fala que se nós
agimos nos nossos dias falhando, Ele nos traz a ira dele, nos leva ao arrependimento, nos ensina também a contar os nossos dias, para que não venhamos a nos afundar em coisas erradas. Sim. E depois ainda nos fala sobre confirmarmos as nossas obras. Foi aquela questão que nós falamos de usarmos o nosso tempo para buscar a Deus, para um tempo de qualidade para fazer a obra de Deus, né? Sim. E depois ele vai te confirmar ainda tudo que tu fez lá no céu quando nós formos levados. Que ele vai mostrar tudo e vai nos mostrar todas as obras que fizemos aqui, tudo que nós plantamos para colher lá no céu coisas espirituais. E o Senhor vai manifestar a sua graça nas nossas obras. Este versículo está nos dizendo também. Glória a Deus. Foi uma tarde bem edificante. Tá sendo, né? Sim. É início de tarde ainda. Início de tarde bem edificante, bem reflexivo, para meditarmos na palavra de Deus e que você venha pôr em prática, a pensar como você vai agir, como que você vai usar o seu tempo. Se vai ser para coisas que vai te gerar algo positivo, se vai ser para fazer as coisas de buscar a Deus, de fazer a obra de Deus, coisas que muitas vezes as pessoas estão perdendo tempo, não estão fazendo. Que nós venhamos a orarmos todos os dias, ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós alcancemos corações sábios. Quando nós temos corações sábios, a nossa vida é totalmente diferente, né? Muda totalmente. As nossas decisões são bem orientadas, nós buscamos a vontade de Deus, nós pensamos antes de agir. É uma vida maravilhosa, né? Venhamos a buscar essa sabedoria. Que venhamos a buscar. Não é simplesmente vai cair do céu, nós temos que buscar, nós temos que nos dedicar, sabendo administrar o nosso tempo. Vamos ver quem está participando conosco. Nós temos mais pessoas aqui. A irmã Julieta. Glória a Deus. Irmã Julieta, glória a Deus. Maria, Eduardo e Benjamin. Deus na frente. Eles são de São José do Norte. Irmã Ana Cristina Oliveira. Paz, oração e união. Irmã Késia Machado. Paz, oração e união. A irmã Adriana Costa. Paz do Senhor. Área Cabreuva, São Paulo. Cooperador Aldo, Paz, Oração e União, São Paulo ligadinho na programação. Glórias a Deus. Nós temos a irmã Jane Jardim, Paz, Oração e União. Irmão Ezequiel Pinheiro, Paz, Oração e União. Irmão Bruno Soares, Glórias a Deus. Irmã Ana Thomas e irmã Maria Antunes, Deus na frente sempre. Glórias a Deus. Ela pede oração. Nós já vamos estar orando, já estamos no finalzinho. Falta 5 minutos para encerrarmos. Queria pedir para a irmã Victoria orar novamente pelos pedidos de oração. Vamos ver aqui. Glória a Deus. Salvação e libertação. Vamos estar orando então por esses pedidos de oração que estão aqui no chat, pelas crianças e adolescentes que estão com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, e salvação e libertação e livramento dos filhos, noras, genros e amigos da irmã Maria Antunes. Vamos estar orando então, irmã Débora. Senhor Deus, chegamos na Tua presença, Deus, novamente aqui, Senhor. Deus, e agora nós venhamos, Senhor, lhe agradecer por este momento, Senhor Deus, em que nós estivemos neste programa, Senhor Deus, meditando na Tua palavra, Senhor, no Salmos 90, Senhor, que nos mostra, Senhor Deus, que o Senhor é o nosso refúgio, Senhor,
que o Senhor é o nosso esconderijo, ó Deus, de geração em geração, Senhor. Deus, que nós venhamos, Senhor, a nos refugiar, Senhor, em Ti, Senhor, que nós venhamos a nos esconder no Teu esconderijo, Senhor, habitar no Teu esconderijo, Senhor, em nome de Jesus, e que cada ouvinte videologado também, Senhor, venha se refugiar em Ti, venha buscar em Ti, Senhor Deus, venha deixar as coisas terrenas, de buscar em coisas terrenas, mas venham buscar em Ti, no Teu refúgio, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos, Senhor, Deus, para que, Senhor, também o Senhor venha nos ensinar, Senhor, a contar os nossos dias, Senhor. Deus, vemos aqui também a brevidade da vida, Senhor, como passa rápido o tempo, Senhor. Ensina-nos a contar os nossos dias, Senhor. Ensina-nos a remir o nosso tempo, Deus. Ensina-nos, Deus, para que alcancemos um coração sábio, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. É o que nós te pedimos, Senhor. Confirma, Senhor, a obra de nossas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Manifesta a Tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Deus, nós oramos agora, Senhor, pelos pedidos de oração do chat, Senhor Deus. Aqueles que estão com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, Senhor, o Senhor tem poder para agir, Senhor, o Senhor tem poder para tocar nas suas emoções, para, Senhor Deus, tudo aquilo que está, Senhor, descontrolado, Senhor, venha controlar, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Toca agora nas suas emoções, toca agora nas suas mentes, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos também, Senhor, pelos pedidos de salvação, Senhor Deus. Senhor, salva estas almas, Senhor, do pedido de oração da nossa irmã do chat, Senhor, e outras almas que precisam de salvação, Senhor. Deus, que a Tua luz, Senhor, eles venham ver, seus olhos venham ser abertos, os seus ouvidos venham ser abertos para ouvir a Tua voz, Senhor. Venha convencê-los, Senhor, do seu pecado. Venha levá-los ao arrependimento, Senhor, em nome de Jesus. E assim, Senhor, recebam a salvação, Senhor, o perdão dos seus pecados, Senhor, uma nova vida, uma nova natureza, Senhor. Recebam, Senhor, a experiência do novo nascimento em suas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Salva estas almas, Senhor, salva estas almas, ó Deus. Nós lhe pedimos também, Senhor, pelo pedido de oração e por libertação, Senhor. Liberta estas almas que estão cativas. Deus, não sabemos aonde, Senhor, no que, Senhor, elas estão cativas, mas o Senhor tem poder para destruir, Senhor Deus, com estes cativeiros e libertar estas vidas, Senhor. Destruir com as fortalezas, Senhor Deus. Destruir, Senhor, com sofismas em suas mentes, Senhor. Deus, a Tua palavra nos diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Ti para a destruição de fortalezas. E agora, Senhor, nós estamos utilizando uma arma que é a oração, Senhor. E nós cremos no poder da oração, Senhor. Toca em cada vida, opera, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Encerramos mais uma programação. Que Deus abençoe a sua vida. E ficamos por aqui. Glórias a Deus. Paz, oração e união.